Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liane da Brasil em Cancún Turismo e vim contar um pouquinho pra vocês aquela pergunta que todo mundo me faz. Liane, qual a melhor época pra ir pra Cancún? Vou te responder nesse vídeo aqui que não existe melhor época. Existe a época que seja mais agradável pra você, a temperatura esteja mais agradável pro seu tipo de perfil, tá? Porque em Cancún a temperatura média ela varia de 29 a 22 graus durante o ano. Então vamos pensar na questão de calor. O calor, os meses que tem calor mais ameno, vai de dezembro até abril. É um calor que chega a uma temperatura de 29 graus durante o dia e na parte da tarde começa a esfriar a partir das 5 horas, podendo chegar até 19 graus. Chuvas passageiras, principalmente dezembro e janeiro, mas nenhuma chuva perlonga o dia inteiro. E às vezes pode estar chovendo ali na zona hoteleira em um determinado quilômetro e no outro não está. Só lembrando, pessoal, que o mês de fevereiro e o mês de março a gente calcula como alta temporada, porque começa o Spring Break, que é aquela formatura dos americanos, canadenses, que tem aquelas folias, aquelas festas, principalmente na rede Oasis de hotel, tá bom? Então, são meses que os hotéis ficam mais caros. Um outro mês também que o calor é gostoso, mas também é alta temporada, é a Semana Santa, que geralmente acontece em abril, tá? Então a Semana Santa é uma das semanas mais caras ali de hotel em Cancún. E também tem aumento no valor dos passeios nessa semana. É um mês bem gostoso, quase não chove abril. Abril é bem difícil chover, diferente de janeiro, fevereiro e dezembro, né? Que eu comentei anteriormente. E assim, abril começa a esquentar ainda mais, então começa a fazer aquele calor mais intenso, 32 a 35 graus abril. Eu gosto muito de abril porque é um mês calor, não é aquele calor absurdo, faz um calor de 32, 35 graus, é gostoso. A temperatura do mar, ela também já está um pouco mais quente, né, porque esquentou. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, a água permanece um pouco mais gelada, sim, mas você consegue entrar normalmente. O que acontece é que as piscinas dos hotéis, elas não têm climatizadores, não têm aquecedor. Um outro mês também que é bem parecido com abril é o mês de maio, tá? É bem calor. Às vezes chove, ano passado choveu um pouquinho mais do que o normal, do que geralmente a previsão informa, né? Mas não são chuvas também que duram o dia inteiro. E também começa a esquentar um pouquinho mais, 35 graus. E a temperatura mínima gira em torno de 22, 23 graus. Então também já não é mais aquele frio que a gente pode dizer. E assim, lembrando que o mês de maio geralmente começa a proliferação dos sargassos, que são as algas que ajudam o ecossistema marinho. Então a gente fala que a partir de maio pode começar essa proliferação, mas depende muito do ano, depende muito da temperatura da água, da movimentação do mar, tudo isso para ter essa quantidade de algas ou não. Aí começa o mês de junho. O mês de junho é bem parecido, começa a esquentar ainda mais, em proliferação das algas, aumentam ainda mais em junho, porque começa a aumentar a temperatura. Começou a aumentar a temperatura, começou a aumentar a quantidade de sargaço. O que o governo e os hotéis estão fazendo em Cancún, barreiras de contenção de sargaço. Então, julho as águas começam a ficar mais mornas, assim como junho. Junho, julho e agosto elas começam a ficar mais mornas. Agosto começa a temporada de chuva em Cancún. Então, a gente fala que a temporada de chuva vai mais ou menos de agosto até novembro, tá? Agosto é uma época, um verão bem quente, mas é bem úmido. Então, praticamente todos os dias chove, mas não são chuvas que duram o dia inteiro. São chuvas passageiras e assim como setembro também. Lembrando que a partir de junho começa a temporada de furacão. Aí a gente vai conversar sobre isso. Porque assim, a temporada oficial, ela começa do dia 1º de junho até o dia 30 de novembro. Por quê? Porque existem diversos furacões, não só ali que passam pelo Caribe, ali pela costa inteira, principalmente nos Estados Unidos. O que acontece é que faz mais de 10 anos, na verdade 11 anos, que não passa nenhum furacão na cidade de Cancún mesmo. Passa muito ali pelas ilhas ao redor, ou mesmo pelo mar. Quando passa pelo mar, dá uma agitada no mar, principalmente no mar de Cozumel. E aí o que acontece? Os passeios, por segurança, eles fecham a marina e não tem nenhum passeio que utilize barco. Então você pode ir para qualquer outro passeio a partir de setembro e outubro, que acontece mais essas temporadas de furacão mesmo, tá? Ano passado quase não choveu em outubro, choveu um dia do mês, sendo que geralmente chove quase todos os dias. Então assim, não existe uma regra em Cancún, realmente é um mês muito chuvoso, chove todos os dias. Não,
É um mês mais chuvoso? É. Agosto, setembro e outubro são meses mais chuvosos? São. Mas pode acontecer de você pegar um dia nublado ou não pegar nenhum dia de chuva, entendeu? Não chove constantemente, por exemplo, uma semana em Cancún. Podem acontecer 2 dias, 3 dias de chuva. Agora, chuva o dia inteiro, todos os dias durante uma semana, não. São chuvas passageiras, tá bom? Então, assim, lembrando que agosto, setembro e outubro, por ser essa famosa época de chuva, os hotéis ficam ainda mais baratos, tá? Então vale a pena apostar sim, eu aposto sim em agosto, setembro e outubro. Não falo pra você não ir, eu falo que qualquer época pra você ir pra Cancún vale a pena você ir. E no mês de novembro começa a esfriar um pouquinho mais, então começa a temperatura mínima girar em torno de 22 graus e a máxima 29 graus, mas sim, é um ótimo mês. Eu gosto muito de novembro, assim como gosto muito de maio. Maio é o calor extremo, novembro é o calor moderado. Tá, calor. Você ama calor, não se importa de pegar 35, 37 graus. Aproveite o mês de junho, julho e agosto, que são meses bem quentes, principalmente agosto. Gosta de um calor ameno, mas gosta de calor? Vá em abril e maio. Ah, não gosto de calor, prefiro um calor tranquilo e um pouquinho mais de frio no final da tarde. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Tá bom? E março. Vamos concluir então que não existe melhor época para ir para Cancún. Existe a melhor época que é bom para você, que é bom para suas férias, que é bom para o seu perfil, o clima para você que vai estar agradável. Então depende tudo de você e não da cidade que você está indo, tá bom?